Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se. Então é muito importante e de graça a tua inscrição. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui e acaba esquecendo de se inscrever. Reforça aí a tua inscrição, você que ainda não é inscrito. Já somos quase 137 mil vascaínos aqui no canal, então não fique de fora não. Reforça aí a tua inscrição, reforça também o seu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui, pelo menos 1.500 likes. Chegou agora? Deixa o like aí, é importante aqui para o canal e de graça para você. Então deixa essa moral aí para o Ferrari aqui, valeu? Aproveita também, compartilha o vídeo aí em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, deixa essa força aí. Então, gente, vamos falar de Vasco, muitos assuntos importantes. Tivemos uma reunião importante durante a madrugada, foi essa informação que eu recebi, né? Fernando Diniz, Felipe, Pedrinho, falando sobre reforços, jogadores não aproveitados, contrato de alguns jogadores, né? Alguns contratos importantes, como Felipe Coutinho, Dimitri Payet, Léo Jardim, uma situação realmente muito delicada, essa situação envolvendo o goleiro do Vasco, Léo Jardim, vamos falar sobre isso. Bom, sobre reforços, eu acho que ficou muito claro ontem, tá? Claro que eu não tive, me fala como foi a reunião, então não tive muito essa questão, né, envolvendo aí esses assuntos mais íntimos, né, da reunião. Mas o Fernando Diniz ontem, durante a coletiva de apresentação dele no CT Moacir Barbosa, falou sobre reforços. Disse que não gosta de contratar 10, 15 reforços. Não é muito a praia dele, não. Ele gosta de ser mais assertivo com esses reforços, né? Eu prefiro contratar 2, 3, que sejam reforços de verdade, do que sair contratando, fazendo várias apostas e tudo mais. Ele prefere recuperar jogadores com potencial dentro da instituição. E nós temos esses jogadores. Eu sempre falei aqui, o Vasco não tem um mau time. A questão do Vasco passa... a questão do Vasco é psicológica muitas das vezes. Tá? Muitas das vezes. Em muitos jogos, perdemos ou empatamos por conta desse problema mental do time. Falta de confiança, para ser mais honesto aqui. Então, durante a reunião ontem, eles falaram sobre reforços. É óbvio que falaram sobre reforços. E, assim, chegaram a informação que eu tenho é que chegaram nessa questão. Olha, o Vasco não tem muita grana, então eu não posso aqui sair contratando 10, 15 jogadores apostas. Eu tenho que ser assertivo no mercado, repetindo aqui. E o Vasco vai fazer isso aí na janela do meio do ano. Sobre jogadores não aproveitados, eu vou falar uma coisa para você aqui. Manuel Capasso, que, segundo informações, estaria aí assinando uma rescisão amigável com o Vasco. Não tenho essa informação, não me confirmaram, Eduardo, isso então não é uma informação verdadeira. O Manuel Capasso foi comprado pelo Vasco por cerca de 10 milhões de reais. Tá? Manuel Capasso foi destaque jogando pelo Olímpia na temporada passada e campeão pelo Olímpia. Então seria um tiro no pé do próprio Vasco fazer ou assinar uma rescisão de contrato com o Capasso. Né? Primeiro, a zaga do Vasco é uma peneira. Toma gol todos os jogos. E aí você vai assinar uma rescisão de contrato com o ativo do clube, que foi comprado pelo clube? Sinceramente, não é uma decisão correta. Eu acho que o Vasco deveria fazer uma extensão de contrato com o Capasso, procurar um destaque, de repente tenta recuperar o dinheiro da compra do Capasso de alguma maneira. Eu acho que esse é o melhor caminho. Acho que esse é só minha opinião. Peço aqui embaixo a sua opinião também, o seu comentário sobre essa situação. Então, outra informação importante, a rescisão de contrato do Souza. O Vasco estaria muito bem encaminhado aí para uma rescisão amigável com o volante Souza, que eu vou repetir aqui, não vai jogar, com todo respeito ao Souza, mas não tem condições de vestir a camisa do Vasco, de jogar com a camisa do Vasco. Souza é um jogador muito abaixo, desculpa, já deu o que tinha que dar. Souza nunca foi esse grande jogador, nunca foi um jogador de seleção. Né? Disse que posso ajudar, não sei o quê, mas não ajudou. E tá tudo bem, Souza. Não é contra a pessoa, não é com o seu CPF, pessoa física, não. É sobre campo, bola, camisa do Vasco. A prioridade aqui é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Pode ser o Messi. Se tiver que criticar, vamos criticar. Se tiver que elogiar, vamos elogiar. Mas você tenha sucesso na sua carreira, que você possa seguir, que Deus possa te abençoar. Outro, Alex Teixeira. Mas é um jogador que o técnico Fernando Diniz quer observar um pouco mais. O Alex Teixeira é um jogador importante. Eu acho até que o Alex Teixeira pode ajudar de alguma maneira, tá, gente? Eu acho.
Não sei sua opinião. Mas é um jogador que pode ajudar de alguma maneira. Mas também tem um custo-benefício, né? 300 mil por mês até dezembro. Aí eu estou falando de quase 2 milhões de reais. É realmente uma situação importante. Mas, enfim, o técnico Fernando Diniz está analisando também a situação do Alex Teixeira. Jean Davi, jogador deve ser emprestado para um clube mexicano. Jogador que chegou, foi contratado aí, muita expectativa foi gerada em cima dessa contratação. Jogador que recebe cerca de 450 mil por mês para vestir a camisa do Vasco, não joga, não entra em campo, um tiro no pé, né? Então, tomara que o Vasco encontre para ontem mesmo, um clube, né, pro Jean Davi, enfim, para empréstimo, venda, sei lá, algo nesse sentido, porque o Vasco estaria fazendo aí uma economia importante. A situação mais grave aqui é a do Léo Jardim, né? Saiu uma informação ontem, importante também, para contratar Léo Jardim, Porto pode oferecer Gabriel Veron e Caio Henrique ao Vasco. Olha só, gente, o Léo Jardim é um goleiro de seleção. O Léo Jardim é um goleiro que é destaque do Vasco desde que chegou, né? Chegou se destacando, é um goleiro que não fica de fora dos jogos, é um goleiro que não se machuca, é um goleiro realmente muito importante. Jogador de linha, de campo, aqui o Porto tem interesse, segundo a informação, ofereceu Gabriel Veron, que é bom jogador sim, Caio Henrique, bom jogador também, jogadores de linha. Mas nós temos um goleiro seguro? Será que o Fusato é goleiro seguro? Como é que o Vasco vai encontrar outro goleiro nível Léo Jardim no mercado? Eduardo, mas se ele fizer mais 5 jogos com a camisa do Vasco, existe aí uma renovação automática, né, para a extensão de contrato dele até o fim de 2027. Tomara que isso aconteça. Mas não é a realidade não, tá? A situação da renovação de contrato entre Léo Jardim e Vasco está complicada, está emperrada. A situação é séria, é grave. Tá? Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos envolvendo essa renovação de contrato do Léo Jardim ou não, para que a gente possa realmente prestar, né, atenção aí se o Vasco vai conseguir ou não renovar o contrato, porque é um jogador que é muito importante para o Vasco. Tomara que não saia. Mas a situação não tá legal para o Vasco não, tá? Renovação de contrato dele. Afastamento do presidente da CBF abre brecha para o Vasco investir, né, na contratação do diretor técnico Rodrigo Caetano. Eu falei sobre isso ontem aqui na live, falei sobre isso ontem no vídeo também aqui. Gente, o Rodrigo Caetano não está satisfeito na CBF. Rodrigo Caetano tem um carinho imensurável pelo Vasco. E o principal, o Rodrigo Caetano gosta desse tipo de desafio, recuperar clubes da grandeza do Vasco. Foi assim lá em 2008 para 2009, quando ele assumiu o Vasco e conseguiu montar um grande time, um time que subiu, foi campeão da Série B, depois foi campeão da Copa do Brasil, não fosse os erros de arbitragem, seria campeão brasileiro também. Então, assim, o Rodrigo Caetano é o melhor diretor de futebol disparado do Brasil, na minha opinião. Então, vamos aguardar, porque existe um interesse absurdo do Vasco em contar com o Rodrigo Caetano. Eu acho que o Vasco deveria fazer um esforço além da conta, oferecer um salário realmente acima da média para o Rodrigo Caetano, resolver de uma vez por todas essa situação junto com o Fernando Diniz, né, para montar um elenco, um time forte, para que o Vasco possa recuperar, né, se recuperar no cenário mundial, nacional e mundial, né, na questão de disputar títulos. O Vasco só participa de campeonatos. Participar é diferente de disputar, né? Você disputa títulos, é diferente. Participar, você entra ali, o Vasco está participando aí do Sul-Americano. Vai disputar a vaga na repescagem, desculpa. E a situação do Vasco na Copa do Brasil é delicada. O Campeonato Brasileiro está na zona de rebaixamento. Então, assim, essa é a grande verdade. Então, precisamos de um grande diretor, um cara que tenha autonomia para trabalhar com futebol, que saiba trabalhar com futebol, caso do Rodrigo Caetano, para que ele possa realmente entregar, né, um time forte e campeão. Tomara que dê tudo certo, tomara que esse interesse vire negociação, tá? E que o Vasco consiga... Gente, o Vasco precisa de um profissional desse tamanho, mas precisa de maneira urgente. Isso faz parte da reconstrução. Isso faz parte do recomeço. Essa é que é a grande realidade. Não adianta ficar inventando historinha para tentar, né, de certa forma, ludibriar essa situação envolvendo novo diretor ou não. O CEO, o Carlos Amodeu, vai ocupar interinamente o cargo. Não.
Precisamos de um profissional com credibilidade no mercado, um profissional que mesmo sem dinheiro, eu sei negociar, eu conheço empresários, eu tenho conhecimento, eu tenho, né, essa entrada com outros clubes também, eu tenho garantias, e as pessoas do mundo do futebol confiam no Rodrigo Caetano. Então, assim, seria a melhor contratação do Vasco na temporada 2025. Essa é só a minha opinião, tá certo? Então, tomara que as coisas possam acontecer e o Rodrigo Caetano possa realmente acertar com o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Repetindo aqui, a situação da CBF não está boa, o presidente foi afastado mais uma vez, o Rodrigo Caetano não tem autonomia na CBF, a situação não está boa pelas bandas da CBF, não. A própria seleção brasileira é uma bagunça, né, gente? É uma bagunça. Vamos falar sobre SAF aqui. Saiu uma informação ontem também que o Vasco tem 2 interessados na compra da SAF que podem estar presentes no jogo contra a equipe do Fortaleza. 2 empresas. Uma delas seria a empresa do Marinax, tá? Uma pessoa ligada ao Marinax, tá? Mais uma vez, o bilionário grego tem interesse, sim, na compra da SAF do Vasco, né? Essa pessoa iria ao jogo do Vasco contra a equipe do Fortaleza sábado em São Januário para entender. Eu acho que entender a grandeza do Vasco é muito fácil. A pessoa dá um Google e já entende o tamanho do Vasco, né? O Vasco é gigante. Então, eles sabem o tamanho do investimento, o rombo do Vasco, uma dívida de quase 2 bilhões de reais. É uma dívida realmente histórica e que o Vasco precisa, para ontem, fazer essa venda. O futebol do Vasco precisa ser vendido. Isso tem que ser uma prioridade dentro do clube. Mas isso tem que acontecer. Essas reuniões precisam acontecer. O Vasco não pode se dar ao luxo de vou tentar no associativo. Não tem jeito, o associativo não dá. Não vão conseguir. É muita confusão. Entrega nas mãos de uma empresa séria, Entrega nas mãos de uma empresa séria que as coisas vão acontecer. Assim como estão acontecendo no Botafogo também. No Manchester City, entre outras equipes, que foram vendidas e hoje, enfim, estão dando certo. Então, é esperar, porque o interesse, tá, segundo informações, existe. Sabemos aqui que empresas já assinaram os NDAs para a compra da SAF do Vasco, mas não temos ainda uma proposta, nenhuma das empresas fizeram uma proposta, essa informação que eu tenho, tá, para a compra da SAF do Vasco, e é realmente aguardar a cena dos próximos capítulos. Então vamos aguardar essa situação. Tá certo, gente? Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Mais uma vez eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não deixou o like, deixa o like aí. Vamos alcançar outros vascaínos, pelo menos 1.500 likes nesse vídeo aqui, dê essa moral aí pro canal. Habilite o sino de notificações, porque daqui a pouco tem live, daqui a pouco tem vídeo, para que o YouTube possa... eu quero assistir os vídeos lá do Ferrari no canal Vasco Connection. Como é que eu faço? Inscrição, like e habilite aí o sino das notificações. Valeu? Beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.